lá. Chegamos finalmente à parte do texto em que pergunta o que é esclarecimento. E mais exatamente o que é esclarecimento para Kant. Logo no primeiro parágrafo ele nos diz que esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade autoimposta. Pois bem, pedi para os estudantes que simplesmente recordassem dessa frase e vamos passar adiante para descobrir o que é menoridade para Kant. Porque se o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, o que é a menoridade, né? Pois bem, aí eu pude relacionar a menoridade para o Kant com a nossa menoridade penal. Por exemplo, o fato de quando uma pessoa abaixo de 18 anos comete um crime é considerado de menor, portanto não poderia pagar o que fez. Para o Kant, o homem, na sua menoridade, passa a vida toda assim. Na sua menoridade, não sendo capaz de pensar com própria razão e agir, portanto, com total conhecimento de si, do que está fazendo, e, portanto, seria sempre um sujeito a ser mandado. Mais exatamente no texto ele vai dizer que menoridade é a inabilidade de usar seu próprio entendimento sem qualquer guia. Pois bem, voltando lá para o esclarecimento de Kant, então, a saída do homem de sua menoridade. Para Kant, isso é esclarecimento. E aí, ele vai dizer que quais são os principais obstáculos para se atingir o esclarecimento, ou seja, para sair da menoridade. Ele vai dizer que é a preguiça e a covardia. Esses são os principais obstáculos, e antes de querer reformular o que seria preguiça, o que seria covardia, eu achei melhor dizer para os alunos simplesmente como fugir delas, não? Então, para fugir da preguiça e da covardia, você não pode ter medo de ler, de assistir, de perguntar, questionar, falar, declarar, assumir, investigar, experimentar, errar, cair, morrer e começar tudo de novo. E logo também no segundo parágrafo, o Kant vai dar um conselho para o leitor, dizendo: supere aude, do português, ouse conhecer. E o que seria ousar conhecer? É não ter medo de ler, assistir, perguntar, questionar, falar, declarar, assumir, investigar, experimentar, errar, cair, morrer e começar tudo de novo. Entendendo aqui morrer como as pequenas mortes normais e saudáveis, como morrer criança e renascer adulto, morrer para uma ideia e renascer para outra, enfim, essas mortes do pensamento e não do físico, né? E aí ele vai dizer qual que é o motor do esclarecimento, o que move o esclarecimento. O motor do esclarecimento é a coragem de ir de encontro ao que se desconhece, ou seja, Indiana Jones. O Indiana Jones, ele é um cara que ele poderia ficar na casa dele assistindo Vale a Pena Ver de novo, né? Tranquilamente. Mas ao contrário, ele resolve sair para assistir aquilo que ele nunca viu, para aquilo que vale a pena ver pela primeira vez, não é? Mas ele não é um cara que sai despreparado da casa. Ele tem técnicas, né, para investigar o desconhecido. Ele investiga a partir da lógica. Ele interpreta os fatos e dados históricos. Principalmente, ele assume os riscos da própria teoria. Pode ser que tudo que ele tenha conhecido esteja errado, a pista esteja falsa. Mesmo assim, ele continua investigando. Ele assume os riscos de perder porque ele conhece a regra do jogo, a regra geral do jogo, que é quando você entra para um jogo, você pode ganhar ou perder, né? E aí, isso não tira a beleza do jogo. Então, e ele faz escolhas muito corajosas, né? Que ele sai em direção a algo desconhecido, que se pensarmos é um paradoxo, porque se desconhece completamente nem saberia a existência desse desconhecido, e se conhecesse completamente não precisaria ir até o desconhecido, mas enfim, não vamos resolver esse paradoxo agora.
Pois bem, outro problema do jogo, da regra do jogo, é que, óbvio, todo jogo tem o vencedor e o perdedor. O problema disso é quando nós transformamos a política num jogo, o capitalismo num jogo, porque essas duas coisas, eles fazem parte da civilização. A civilização serve de suporte para a vida. A vida é uma coisa muito maior que a civilização. A vida é uma coisa intensa. Ela inclui milhares de outras coisas além da forma como nós vivemos em sociedade. Então a sociedade serve apenas de suporte para a vida. E aí quando você tem a política e o capitalismo como um jogo, pode ser que haja perdedores. E pode ser que pessoas morram, percam a vida por causa disso. Então isso não pode. A sociedade deve agir como para sempre resguardar a vida. Então não pode haver perdedores no capitalismo. Não pode haver gente passando fome ou gente fora perdendo o jogo, perdendo a vida por causa de decisões do capital ou decisões políticas. Sabe? É preciso respeitar a vida além da civilização, assim, além de como nós nos organizamos, é preciso sempre respeitar a vida. Pois bem, no próximo vídeo nós continuaremos falando de uma sociedade esclarecida.